a Jesus. Eu estou muito grato, muito feliz em estar aqui hoje, podendo, na minha cidade, falar desse amor de Deus, falar desse Jesus incrível. Eu tenho viajado muito e são raras as vezes que a gente consegue estar no final de semana em Joinville. E quando eu e a pastora combinamos do dia de hoje, e quando ela me deu o tema da mensagem, foi algo que encheu meu coração de honra e de alegria. A gente vai falar sobre uma palavrinha que pode mudar simplesmente tudo, pode mudar a nossa história, pode mudar o que a gente vai alcançar. É uma palavrinha chamada perdão. É uma palavra pequena, só que durante a ministração vocês vão entender biblicamente que às vezes você está estagnado, você está parado, você está em algumas circunstâncias contrárias, porque falta você liberar perdão, falta você liberar o seu coração. E o texto base dessa noite é Lucas 23, 34. O pessoal vai por aqui, aonde no Novo Testamento não existiu ninguém que falou mais sobre perdão, que ensinou mais sobre perdão, que deixou toda a importância do perdão do que Jesus. E esse texto que eu vou ler, ele nos ensina muito. Lucas 23, 34 diz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, Jesus maravilhoso, Jesus misericordioso, estamos aqui na Tua presença primeiramente para agradecer, Pai, para Te agradecer por essa oportunidade dos céus, Te agradecer por essa igreja, Te agradecer por esse momento de comunhão, Pai. Usa a minha vida, para que tudo que saia da minha boca venha para edificar o Teu reino, venha para transformar e fazer os Teus filhos crescerem. Pai, que o Senhor cresça e a gente diminua. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nesse texto, Jesus está crucificado, já tinha passado por todas as humilhações, tinham cuspido, todos tinham indicado para ele a crucificação. Como vocês conhecem a história, estava em dúvida, poderiam ter sido escolhidos Jesus ou Barrabás, um ladrão, e o povo decidiu crucificar Jesus. E aqui ele já está crucificado, fico imaginando ele lá em cima, pregado, já tinham cuspido, batido, todo machucado, humilhado. E o que ele faz? Ele intercede pelas pessoas que tinham o prendido. Algumas daquelas pessoas tinham gritado: crucificação, Jesus. E outras ali nada fizeram, apenas observaram. E Jesus, naquela situação, o que ele faz? Ele intercede ao Pai para que eles sejam perdoados. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele, naquele momento ruim, naquele momento talvez que ninguém suportaria, ele decide perdoar, ele decide interceder por nós, interceder por todas aquelas pessoas que fizeram mal. E aí eu fico tentando me colocar no lugar dele, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser parecido com ele, buscar ser parecido. Quem de nós, irmãos, no lugar dele faria algo parecido? Não vou falar nem igual. Às vezes a gente, por muito menos, a gente não consegue liberar perdão. Às vezes por uma besteira, por egoísmo, a gente não consegue liberar perdão. Então você imagina Jesus ali, lá em cima, olhando tudo, porque ele já estava crucificado quando ele fala isso. E ele decide interceder por nós. Ele decide interceder por aquelas pessoas que o chutaram, que o bateram, que cuspiram, aqueles que talvez não fizeram isso, mas também nada fizeram para que aquilo não acontecesse. Eu entendo que ele intercedeu até por Barrabás, que foi liberado. Ele intercedeu por todos. E aí eu me coloco nisso, não tem como. O que eu faria? Como eu agiria? Como eu tenho agido quando alguém me faz mal, quando alguma circunstância acontece que me magoa? Ou também Deus está dizendo muito forte ao meu coração, desde que eu cheguei agora à noite, que tem pessoas que não conseguem se perdoar.
Pessoas que vai além de perdoar alguém, sim, não conseguem se perdoar por decisões, por situações que ela decidiu fazer, que ela decidiu viver. E Jesus nos ensina não só nessa passagem, mas como inúmeras outras. Jesus tem uma parábola sobre a importância de perdoar. Jesus perdoa Judas à mesa, logo após identificá-lo como traidor. Então Jesus nos ensina extremamente a importância. E aí vem um texto no meu coração, que nós já pregamos de manhã, mas Deus manteve ele no meu coração, que é sobre José do Egito. José do Egito talvez é um dos personagens que mais me ensina sobre perdão. É alguém que a história dá a ele inúmeras desculpas para que ele se tornasse alguém que não perdoasse, alguém que negociasse os seus princípios. Só que vamos ao texto então. Então, quem é José do Egito? O filho preferido de Jacó. O filho preferido porque ele é o filho de Jacó, por qual ele trabalhou 14 anos pela sua mãe. É o filho da velhice, o texto diz. O texto diz que ele era tão especial que ele usava vestes diferentes dos seus irmãos. Algumas traduções, vestes coloridas, mas enfim, era diferente. E aí começa a aula de José para nós. Porque o texto diz, desde que ele nasceu, ele era odiado pelos seus irmãos. O texto diz que as coisas pioraram quando ele teve os sonhos. No primeiro sonho, ele conta aos seus irmãos. A Bíblia diz que eles odiaram mais. Aí, ele tem o segundo sonho. Ele decide contar para os irmãos e para o pai. Aí a situação ficou complicada. O texto diz que eles não conseguiam ter uma conversa civilizada. Então você imagina, José criança, todo filho mais novo quer ficar perto dos irmãos mais velhos, quer a atenção dos irmãos mais velhos. Eu tenho o Isaac e o Mateus que o tempo inteiro atrás do Isaac. Você imagina José querendo ir atrás dos seus irmãos, e os irmãos excluindo, maltratando. Você imagina qual foi a infância de José. E aí o texto diz que certa vez, o pai de José pediu que os seus irmãos levassem o rebanho da família para um outro lugar geográfico. José fica. Só que alguns dias depois, o pai de José, Jacó, fala: José, vai em busca dos seus irmãos e me traga a notícia. Aí José sai pelo campo. Só que os irmãos já tinham mudado de lugar. E o texto diz que ele se perde, ele se vê perdido em meio ao pasto. E aí o texto fala para nós assim: e um homem, sem dar características, sem dizer de onde veio, sem falar o nome, apenas diz que um homem da região encontra José e pergunta o que ele procura. E José diz que está atrás dos seus irmãos. E aquele homem fala: eu ouvi eles conversando, eles foram por ali. E aí me ensina, porque o texto não dá características àquele homem, simplesmente um homem aparece do nada e dá o caminho do propósito a José. E quantas vezes pessoas aparecem em nossas vidas, do nada, sem nome, sem qualquer característica, mas necessários para apontar o caminho do nosso propósito. O texto não fala que eles voltam a se encontrar, o texto não diz nem o tempo que eles estiveram juntos, mas o texto deixa muito claro que foi uma passagem. Eles passaram um pelo outro. O homem encontra e vai embora. Então isso nos ensina que devemos ficar sensíveis aos sinais dos céus. Às vezes aquela pessoa que do nada aparece, do nada some, era necessário para que te apontasse o caminho do seu propósito. E aí o texto diz que José vai até os seus irmãos, e de longe, quando eles veem ele, já começam a bolar o plano de matá-lo. Só que um dos irmãos, apenas um, entende que aquilo não é o certo, entende que o correto é pegar o menino e levar de volta ao seu pai em segurança. Só que daí eu vou ler quem é o irmão. É Rubem, ou Ruben, para algumas traduções, que é o primogênito dos irmãos, é o mais velho. Em consequente, o texto diz que a mãe de Rubem era a esposa menos amada, cuidada
por Jacó. Ela era excluída de Jacó, tanto que a tradução de Rubem é: agora meu marido irá me amar. Então você imagina, Rubem cresceu vendo Jacó maltratar, excluir a sua mãe, menosprezar a sua mãe. Ele tinha todas as armas, as desculpas necessárias para quê? Para deixar José morrer, porque José era bem tratado, a mãe de José era a amada. E nós, no lugar de Rubem, o que nós faríamos se a gente visse uma situação dessa? Só que o Rubem não negociou seus princípios, independente do que ele tinha vivido, independente de tudo que ele sentia, ele sabia que o correto era levar José de volta para a casa do seu pai, e ele não negocia isso. Só que não deu tempo, porque ele consegue convencer os irmãos que se apenas jogasse José no buraco, porque ele pensava em voltar para buscá-lo. Só que os irmãos, antes que ele voltasse, viram mercadantes passando e venderam José como escravo. E aí o texto diz que José foi para o mercado de escravos e lá foi vendido para Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o capitão do exército. Eu entendo historicamente que abaixo de Faraó, do rei da época, era Potifar. Ele não só fazia segurança de Faraó, mas como era o chefe de tudo. E o texto diz que em pouco tempo Potifar percebeu que José era diferente, que tinha Deus na vida de José. E a casa de Potifar começa a melhorar tanto que ele entrega a chave da sua casa, de tudo, para José. Só que lá tinha a esposa de Potifar. E a esposa de Potifar, vendo José, o texto diz que José era bonito, era de boa aparência, as traduções. Ela tenta seduzi-lo para que se deite com ela. Só que José nega. E aí José lhe ensina mais uma coisa. Porque quando ela tentava seduzi-lo, ele falava: olha, o seu marido me entregou a chave de tudo. O seu marido deixou tudo em minhas mãos, menos você. E ele completa que se ele se deitasse com ela, não agradaria ao seu Deus. Talvez ninguém saberia que ele se deitaria com ela. Talvez ninguém, seria escondido. Seria algo que ninguém, e ele teria a confiança da sua ama, da sua chefe naquela época. Só que ele não negocia os seus princípios. Independente do respeito que ele tinha com Potifar, ele tinha um temor de um Deus que não se agradaria daquela atitude. E o texto diz, que todos conhecem, ela ataca ele, rasga as vestes e acusa ele, e ele vai para a prisão. Jogam José, o texto diz, e jogam José, Potifar joga José na prisão. Quando José chega à prisão, em pouco tempo, a prisão começa a ficar mais organizada, a prisão começa a ficar melhor, a ponto que o carcereiro elogia José e entrega a administração da cadeia nas mãos de José. E aí ali eu aprendo mais uma coisa, porque se o texto diz que a casa de Potifar se fez melhor com a chegada de José, se o texto diz que a cadeia se fez mais organizada, se fez melhor com a chegada de José, então não tem a ver com coisas, não tem a ver com lugares, tem a ver com você, tem a ver com aquilo que você carrega. Às vezes você fica condicionando algo melhor, você fica condicionando uma melhora. Não, se eu mudar de casa, se for uma casa melhor, acho que eu vou ser mais feliz. Não, meu emprego, esse emprego não me valorizam, acho que se eu mudar de emprego, vai ser melhor. Não, esse marido não dá, vou trocar de marido. Esse marido, não, vou trocar. Não, querido, quem faz o lugar é você, não é o lugar que faz você, entende? Você chega e você muda tudo. Eu brinco sempre, pastora, que se o lugar fizesse a gente, então se eu dormisse numa garagem, eu me tornaria um carro. Isso não acontece. José nos ensina que independente do lugar que você esteja, independente de onde você esteja, o que vale é aquilo que você é, aquilo que você carrega. Pare de condicionar uma melhora, pare de condicionar algo melhor a uma mudança, a sair de algo
Não, querido. Se é propósito, José levou 13 anos. 13, desde o primeiro sonho até se cumprir. Às vezes a gente com um mês já está dizendo: pô, Deus esqueceu de mim, hein? Pô, e a palavra que você me entregou? A gente é imediatista. A gente acha que as coisas mas sabe o que é mais legal? Que José também foi assim. Aí o texto diz que chegou 2 presos especiais, que eles serviam ao faraó e foram mal educados com o faraó. Responderam o faraó e botaram José para cuidar deles. E o tempo passa. Um dia os 2 acordam perturbados. O texto diz, perturbados. José percebe, fala: ei, o que foi? O que está acontecendo vocês? Deu ruim? Dormiram mal? Aí eles falam: não, José, tivemos um sonho aí perturbador, um sonho estranho, cara. Sei não. Aí ele fala: olha, Deus pode, revelar o sonho em mim. Me fala aí, o que aconteceu? E aí o copeiro prontamente conta o sonho. E aí José traduz o sonho, revela o sonho. Ele diz: olha, amigão, daqui 3 dias tu voltará a servir faraó. Tá tudo certo. Só que ele completa falando: olha, quando tudo estiver bem, quando você estiver à frente de faraó, lembre-se de mim, pois eu fui arrancado da minha terra natal, fui vendido e fui jogado nessa prisão injustamente. Então, básico, José cuidava dele, José revelou um sonho, ele fez um pedido normal: Tiagão, quando der boa lá, lembra de mim. Básico. E aí, o padeiro se empolgou, falou: vou falar o meu sonho, que vai dar boa. Contou o sonho dele, só que deu ruim. O sonho dele era o contrário. Nos mesmos 3 dias, ele seria enforcado e pendurado, morto. E isso aconteceu. Em 3 dias, o copeiro volta a servir, e o padeiro é morto. E aí eu, lendo o texto, fiquei na expectativa. O copeiro vai chegar na frente do: ô seu faraó, só uma coisinha, obrigado por ter me trazido de volta, top, mas tem José. José cuidou de mim, José foi massa, José revelou o negócio, pá. Só que o texto diz que ele saiu da prisão e esqueceu de José. E aí eu fiquei pé da vida. Falei: custava esse miserável lembrar de José? José cuidou dele na prisão. José só fez um pedido: ei, só fala de mim lá, diz que eu sou gente boa. O cara esqueceu dele. E o texto diz que o cara esqueceu dele durante 2 anos. E eu fico imaginando José na prisão, escutando o barulho das carruagens. Agora é ele, ele lembrou de mim, agora vamos tirar daqui. Não, hoje não. E eu imagino a revolta de José dentro da prisão, pensando: pô, era só o cara ter lembrado de mim. E eu, lendo o texto, me revoltei também. Falei: cara, por que ele não lembrou? Por que ele esqueceu? E aí eu fico trazendo para a nossa vida. Quantas vezes a gente coloca expectativas em homens, ou a gente já define o tempo que a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que ela aconteça. É aquela história: Deus, seja feita a sua vontade, mas se a sua vontade poder ser a minha vontade, é melhor. José ali humanamente diz: ei, quando tu sair daqui, tu lembra de mim. Ele não aguentava mais aquela situação. E aí eu fico pensando: nós, as prisões que a gente vive, as circunstâncias que a gente está preso no passado, as circunstâncias em coisas que aconteceram, que fizeram por nós, para nós. Então José, diz o texto, que um dia faraó, 2 anos depois, não é 2 dias, nem 2 meses, nem 2 semanas, 2 anos, faraó acorda perturbado, a mesma frasezinha, por causa de um sonho, e manda chamar todos, os magos, os adivinhos, todo mundo que pudesse traduzir aquele sonho, e ninguém consegue. E aí o copeiro está passando, sonho, José, esqueci do José. Ô seu faraó, seguinte, tem um caboclinho lá que está preso, um hebreu, chama José.
olha, lembra que o senhor mandou eu e o padeiro, a gente fez besteira, o senhor já perdoou, hein? Então, ele recebeu nós na prisão, cuidou de nós, e aí um dia nós tivemos um sonho, e falamos para José, José falou exatamente o que ia acontecer, ele falou que em 3 dias eu voltaria, e que 3 dias o padeiro morreria. E aí, o que o faraó faz? Manda buscar José. Aí o texto diz que fazem a barba, dão vestes novas a José. Eu já botei dão um banho, não está ali escrito, mas imagino. E levam ele para frente de faraó. Chegando lá, faraó fala: é você? Você que pode traduzir o meu sonho? Ele falou: eu? Eu não. Quem pode é ele. E aquela situação que José estava era a última esperança dele. Ele poderia ter dito: não, sou eu sim, eu sou o cara, eu consigo. Só que José sabia que não tinha a ver com a capacidade dele, sim com aquele que capacitava ele. E ele poderia ter dito eu. Ele falou: não, é ele que pode, é ele que me capacita, é ele que fará, é ele que faz, é ele que permite, ele é o dono de tudo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. E o faraó conta o sonho. José, como todos conhecem o texto, traduz, ele ora ao pai, traduz o sonho e fala tudo o que tem que ser feito. E aí faraó fala o quê? Existe alguém no Egito, ou toda a terra do Egito, ou que seja tão sábio e que esteja provado que o seu Deus está contigo? E coloca José como governador. Então José dorme como um presidiário e acorda como um governador. E aí eu fico perguntando para você que está preso em prisões, você que está achando que Deus esqueceu de você, que chegou lá, trancou você e jogou a chave fora. Se o copeiro tivesse lembrado de José no tempo humanamente que nós também achamos que era um simples fato de chegar: ei, lembra de José? Se ele tivesse feito no tempo humano, hoje nós estaríamos lendo que José tinha sido um grande padeiro e não um governador, porque a necessidade de Faraó era de um padeiro naquele tempo e não de um governador. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: você não foi esquecido por Deus, você está sendo preparado nas prisões que você se encontra. Deus não esqueceu de você. Hoje Ele está te dando uma oportunidade. Ele está dizendo: ei, fique pronto, se prepare, porque a qualquer momento vão te chamar e vão te levar em frente ao faraó, e você se tornará um governador. José nos ensina que a gente às vezes tem um ímpeto humano, sim, mas no final o que vale é o plano de Deus, porque Ele é perfeito. E aí o texto diz que começam os 7 anos de seca, de falta de alimentos, e os irmãos de José, aqueles queridos, são obrigados a vir até o Egito para pegar sementes. O texto diz que quando eles vão se aproximando de José, José os reconhece imediatamente. Só que os irmãos não reconhecem José. E hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso. Peraí, como assim? Os irmãos não reconheceram José, o texto diz. Mas José de longe imediatamente reconheceu seus irmãos. Como isso é possível? E aí Deus falou muito forte comigo. Deus disse: sabe por que José reconheceu eles logo que viu? Porque eles estavam iguais, os princípios iguais, do mesmo jeito, nada tinha mudado na vida deles. Tá, Tiago, mas e por que eles não reconheceram José? Porque José andava com Deus, e quem anda com Deus todos os dias é transformado a ponto de nem aqueles que estão próximos conseguir te reconhecer diariamente. O Evangelho nos transforma diariamente. Se você acha que você não precisa mudar nada, se você acha que você não precisa ser transformado, é porque tem alguma coisa errada. Reveja.
E o texto diz que José recebe seus irmãos, acontece algumas coisas, mas vamos acelerar. Ele vai para a mesa com os irmãos, e na mesa ele serve, e chega a determinado momento, ele não aguenta mais, ele não consegue mais se esconder. Ele pede, o texto diz que ele pede que todos saiam, ficando só os irmãos, e ele se revela aos irmãos: eu sou José, o irmão que vocês venderam. Naquele momento, os irmãos ficam apavorados, e José diz: ei, fiquem tranquilos, não briguem entre si, não discutam por ter me vendido, não tenham medo, Deus me enviou na frente, para que eu pudesse hoje cuidar de vocês e de muitos. Ali José nos ensina, que às vezes, aquele buraco que nos jogam, às vezes aquela forma de nos vender, de levantar calúnia contra nós, de jogar a gente em prisão, faz parte do processo, faz parte do plano de Deus. Ele entendeu que ali, ele declara aos seus irmãos que nada acontece, se Deus não permitir. Só que daí ele nos ensina sobre essa palavrinha, perdão. José tinha todas as desculpas, jogaram ele para a morte, venderam ele, Às vezes a gente, por muito menos, não consegue perdoar um irmão, a gente não consegue perdoar o pai, a gente não consegue perdoar uma mãe, a gente não consegue perdoar alguém que nos fez mal, que nos atacou, que levantou uma falsa calúnia. A gente, por muito menos que José, não consegue perdoar. E o texto é muito louco, porque José tem uma segunda oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Quando Jacó morre, os irmãos tremem, dizendo: agora ele vai se vingar. Ele não tinha se vingado antes, por quê? Porque o nosso pai estava vivo. Mandam um recado e vão até José, se ajoelham e falam: ei, nós somos seus escravos a partir de hoje. Ele fala: ei, vocês estão malucos? Levanta, levanta. Por acaso eu sou Deus para julgá-los? Ele teve uma segunda oportunidade para não perdoar, e ele valida o perdão. O perdão é algo, Tiago, mas é fácil falar. Você aí está falando, mas você não sabe o que fizeram para mim, você não sabe os buracos que me jogaram, você não sabe as prisões que me lançaram. Ei, eu não sei, não quero saber, tem raiva quem sabe. A discussão aqui não é o certo ou errado, querido. A discussão não é o que fizeram ou não fizeram para você. A discussão é que o perdão que você precisa liberar está impedindo você de alcançar aquilo que Deus sonhou para você. O perdão é um princípio, é um mandamento. Vou exagerar aqui no tiaguês. Eu não consigo ver alguém prosperar, alguém romper, carregando mágoa, carregando sentimentos no coração impeditivos de que a sua oração chegue nos céus. E quem está falando isso não sou eu, são os textos. Existem alguns textos, vou ler alguns para ajudar talvez. Mateus 6, 14 e 15: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Tem mais um para ajudar. Marcos 11, 25 e 26: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Eu acho que não tem ninguém perfeito aqui. Tem? Levanta a mão alguém que não peca, por favor. Então a gente quer ser perdoado, mas não libera perdão. Aí tem mais um texto, Provérbios 11, 2: o orgulho leva à desgraça, mas com humildade vem a sabedoria. Para de ficar julgando o irmão, para de ficar colocando: mas Tiago, ele não merece, ela não merece ser perdoada. Você não sabe, aquilo é ruim. Ei, querido, o perdão não é pela outra pessoa, é por você. Libere. Deus sonhou algo muito grande. O texto diz: os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos, assim como o céu e a terra. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
não tem a ver com o que você pensa, não tem a ver com o teu julgamento, tem a ver com aquilo que Deus sonhou para você. Hoje o que Deus está falando é dando uma oportunidade para que você, como José, use vestes novas, que você deixe o que é velho no passado. Não tem como você viver o novo se você insiste em carregar coisas velhas, pessoas velhas, situações velhas, sentimentos velhos. Você às vezes está em circunstâncias que você fala assim: cara, eu sou dizimista, devolvo meu dízimo, sou ofertante, trabalho lá na igreja, sirvo, vou no culto de quarta, vou no culto de domingo de manhã, vou no culto de domingo da noite, e parece que as coisas não vão. Não adianta nada, irmãos. Ou você libera perdão para os seus irmãos, para que sua oração chegue nos céus, e para que Deus os perdoe. Isso vai te libertar. Isso vai tirar aquele limitante de você alcançar o que Deus sonhou para você. Sabe, eu falo muito sobre perdão, porque eu sou o resultado de um perdão. Eu sou o resultado de pessoas que não desistiram de mim, pessoas que tiveram que me perdoar muitas vezes. Eu tenho aqui presente hoje o pastor Valdir. O pastor Valdir é o pastor da minha conversão, em 2006, lá em Cascavel, Paraná. O pastor Valdir, ele teve que me perdoar umas 563 vezes, e não desistir de mim mais umas 1000 vezes. A minha esposa, eu olhando hoje meus filhos e a minha esposa sentada ali, se eu pudesse em palavras falar o que eu penso, o que eu sinto, vocês entenderiam a oportunidade que a gente está tendo hoje. Porque lá atrás, quando eu ainda não tinha me batizado, era um crente de mentira, eu errei muito com a minha casa, eu errei muito com a minha esposa. Só que ela decidiu perdoar. Só que ela decidiu não desistir de mim. Eu me tornei quem eu me tornei, eu sou o que eu sou, porque alguém decidiu me perdoar. Eu tive que aprender a perdoar. Eu fui jogado em buracos como José, eu fui caluniado, eu fui jogado em prisões, mas quando eu entendi que na verdade a chave daquela grade era aberta com uma palavrinha: perdão. Quando eu entendi que quando a gente é jovem, a gente cria umas desculpas. Eu e minha mãe nunca nos demos bem, por inúmeras situações. E aí a minha resposta era: não é porque a gente tem uma incompatibilidade. Incompatibilidade nada, sem vergonhice minha. A Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe. Eu não tenho que ficar julgando a minha mãe, eu não tenho que ficar achando defeitos nela. Ninguém dá o que não recebe. Às vezes você não fala com a sua mãe, você não fala com o seu pai. Ai, Tiago, você não sabe, meu pai era grosso comigo, meu pai não me ama. Ei, querido, não tem a ver com isso. O meu pai tem 72 anos. Eu digo que eu tive o melhor pai no céu e o melhor pai na terra. Eu nasci com câncer e fiquei no hospital até 4 anos de idade. E quem ficou comigo foi o meu pai. O meu pai ficava comigo. O meu pai era o cara que escutava dos médicos assim: ó, se despede dele, porque eu acho que dessa ele não vai voltar. Um bebê de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Fiz mais de 6 cirurgias naquela época. O meu pai é o cara que estava o tempo inteiro comigo. E hoje, o meu pai está com 72 anos e ele está com leucemia. Eu trouxe ele para morar comigo. Eu estou fazendo tudo que a medicina pode fazer. Eu estou fazendo tudo que o dinheiro pode pagar. Só que eu sei que quem decide é Ele. Só que eu não quero chorar o remorso, eu vou chorar as saudades. E tem muita gente aqui hoje que, se os pais forem, vai estar chorando o remorso por causa de uma besteira, porque colocaram a expectativa em algo e hoje não falam com seus pais.
Tem gente aqui que às vezes tem o seu casamento balançando, porque não fala com a sogra, não gosta da sogra, julga o sogro. Entenda, o perdão é uma arma que o diabo usa para impedir que você viva os planos de Deus. O que Deus está dando para nós nessa noite de oportunidade é que a gente, além de não desistir, assim como José, 13 anos sofrendo, mas ele nunca desistiu. Ele tinha o dom de perdoar. Ele tinha um dom de, em todas as oportunidades, não negociar os seus princípios e honrar a Deus. Ele entendia que não tinha a ver com a capacidade dele de traduzir um sonho, e sim daquele que capacitava ele. O que Deus está dizendo para nós hoje é que Ele quer dar para nós vestes novas, uma oportunidade dos céus, que a gente saia daqui, que a gente mande uma mensagem, que a gente faça uma ligação, que a gente vá até a pessoa, seja um abraço. Essa casa é uma casa de perdão. Todos conhecem a história deste lugar. Não existe lugar com mais autoridade de altar para falar de perdão aqui do que esta igreja. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar de transformação. A pastora desta casa é uma das mulheres que mais inspira a minha vida. E não é porque ela é minha amiga, não. Então, hoje o que Deus está dizendo é uma oportunidade a vocês e a mim também, porque eu estou pregando para mim também. Eu não estou aqui falando sobre perfeição, eu estou falando sobre correção de rota, sobre decisão. Mas Tiago, aí eu não sinto em perdoar. Eu não sinto, eu acho que sei. Ei, você nunca vai sentir vontade de perdoar, porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você não fica esperando acordar. Ai, hoje eu vou acordar com vontade de perdoar. Ai, não acordei, não vou perdoar. Irmãos, vergonha na cara, é decisão. O perdão não tem que estar condicionado no merecimento, o perdão não tem que estar condicionado na expectativa. O perdão tem que ser decidido, tem que ser tomado essa atitude de perdoar. Independente do que o outro. Ai, mas Tiago, se eu ligar para ela, para ele, nossa, ele vai me maltratar. E daí? Não tem problema. Faça a sua parte, libere. Como eu falei, não tem a ver com ele ou com ela, e sim com você. Busque seu pai, busque a sua mãe. Fale com a sua sogra, fale com o seu sogro. Restitua isso que o diabo está querendo destruir da sua vida. Restitua isso que está impedindo de você alcançar aquilo que Deus planejou para você. Eu lembro de um fato que aconteceu uma vez. Eu tive um problema financeiro muito sério, e aí um órgão público tinha me fiscalizado, tinha dado o maior problema. E um dia, um parceiro meu, lá do Porto, me ligou e falou: pô cara, eu vi uma situação bem chata agora. Falei: qual é, irmão? Qual a situação? Pô, ciclano estava ali no balcão, e aí o pessoal estava questionando ele, e eu vi ele falando: ó, o bandido não sou eu, o bandido é ele. E alguém muito próximo de mim, sangue do meu sangue, estava ali, eu já destruído, em prisões, me jogando mais para baixo, levantando mais calúnia contra mim. E eu carreguei isso por muito tempo no meu coração. Eu não conseguia me libertar disso. Eu fazia de conta, eu até convivia com as pessoas, mas todas as vezes vinha aquela ligação na minha cabeça. Aí um dia eu falei assim: não, eu desculpei, tá tudo bem. Mas lá de vez em quando vinha aquilo na minha cabeça, até que eu entendi que a chave das prisões que eu estava inserido, aqui eu não estou falando de grades, eu estou falando de sentimento, de situações, era uma palavrinha chamada perdão. E eu fui obrigado a decidir perdoar. O que Deus está dizendo hoje para nós:
a oportunidade que Deus está dando para nós hoje, talvez não mude nada a minha vida, mas pode mudar completamente a sua vida. Aqui é um ambiente de cura. Aqui nós estamos em família. Aqui hoje Deus decidiu derramar a sua graça e a sua misericórdia, para que seus filhos se posicionem perante o céu. Eu sou um cara que eu acredito muito, que quando há um posicionamento na terra, e os céus reconhecem o nosso posicionamento, aquilo que emana dos céus, é capaz de transformar qualquer situação. Eu creio que a partir de hoje, depois de um posicionamento, as nossas orações vão chegar mais longe. Eu creio que amarras serão soltas. Aquilo que impede você de alcançar o nível que Deus sonhou, te traz para um limitante, hoje será quebrado. Porque eu creio em vidas que irão tomar a decisão de perdoar. Vidas que talvez chegaram aqui pensando em desistir. Deus colocou muito forte no meu coração que pessoas entraram hoje aqui pensando: o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou pagar aquele boleto amanhã? O que eu vou dizer para eles amanhã? Deus está dizendo para ti, filho, por mais que a circunstância diga o contrário, você não é as circunstâncias que você está vivendo. Você é um filho amado de Deus Pai. Deus é dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas. Ele é o maior bancário, Ele é o maior advogado, Ele é o maior juiz. Entenda que independente da sua situação, o que para você é impossível, para Deus é um estalar de dedos. O que para José era impossível, preso, esquecido numa prisão, no estalar de dedos se tornou o governador do Egito. Entenda que se você não negociar os seus princípios, se você liberar o seu coração, aquilo que vai emanar dos céus, vai transformar qualquer situação. Aquela dívida que você tem, para quem você deve, vai te ligar: ei, sentindo o coração incomodado, cara, ei, fica tranquilo, dá um tempo aí, não precisa me pagar agora, me paga depois, porque eu vivi isso. Eu tinha uma dívida num banco no Brasil, na época, em 2006, em um dos bancos era 2 milhões e alguma coisa. Hoje nós estaríamos falando de uns 20 milhões, só em um banco. Eu devia 11 milhões, eu devia quase 70, se trazer para hoje. Mas tinha um banco, e eu recebi uma ligação no domingo, depois que eu conheci o pastor Valdir, depois de uma palavra liberada sobre a minha vida. Domingo à tarde toca o meu telefone, uma pessoa, do nada: pô, tive que pedir teu telefone pro teu pai, pô, como é que você, não sei o que, falou um monte de coisa. No final ele falou assim: ei, a dívida que você tem chegou na minha mão, não sei como, e eu estou vendo aqui, é o seguinte, eu estou avalizando você, esquece essa dívida, só daqui 2 anos você vai pensar em pagá-la. Isso foi o homem que fez? Num domingo? Não, foi Deus, porque eu tinha uma palavra sobre a minha vida, e quem tem uma palavra tem tudo. E Deus me trouxe aqui para dizer que tem uma palavra na vida de cada um de vocês. Por que você está pensando em desistir? Por que você não libera perdão de uma vez? Por que você não corre de encontro ao propósito? Ai, mas Thiago, como é que eu sei qual é o meu propósito? É a pergunta que eu mais recebo na internet, pastora, quando eu abro caixinha. Como eu sei qual é o meu propósito? Toda vez perguntam isso. Relacionamento vai trazer sensibilidade e reconhecimento da voz de Deus. Você busca o teu propósito, mas você não tem um relacionamento real com Deus. Você diz que Deus não te responde, mas na verdade é você que não escuta Ele. Você diz que Deus sempre fica em silêncio, na verdade é você que não tem sensibilidade de escutá-lo. Você diz que, nossa, eu estou orando faz dias e nada. É porque o som do mundo está mais alto do que a voz de Deus. Você vem no culto domingo, mas num convite do mundo aí fora, você vai para o mundo. Ai, depois eu volto, né? Tem a graça me alcançou. Tá tudo bem. Irmãos, a gente pode chegar em Jesus do jeito que a gente está. A graça alcança a todos, pela graça que a gente está aqui. Só que Jesus não aceita que a gente mantenha como a gente chegou. O Evangelho é transformação. Jesus é transformação, é decisão, é correção de rota, é abrir mão de coisas. Eu sempre digo que Deus não vai nos honrar por aquilo que a gente conquistou, mas sim por aquilo que a gente abriu mão para viver o nosso propósito, para estar inserindo verdadeiramente
em algo que agrade o coração de Deus. Nem tudo que eu posso eu devo. Então não adianta você vir no culto, não adianta você ser dizimista, não adianta você ser ofertante, se você carrega algo no seu coração que é impeditivo, algo que a intenção do seu coração não é real. Desde lá de trás, o profeta Samuel, quando foi ungir Davi, ele se enganou. Por que ele se enganou? Ele era um profeta e foi escolhido para ungir Davi. Ele se enganou porque ele olhou para as aparências, e Deus disse o quê? Estou em busca de um coração. Você pode mentir para mim, você pode mentir para a pastora Marlise, você pode mentir para os pastores dessa igreja, você pode mentir para o teu cônjuge, você pode mentir para os líderes de GP, você pode um monte de coisa, irmão, mas a Bíblia diz assim, ó: nada fica no oculto para o Senhor. Não adianta, aqueles grupinhos de WhatsApp, escondidinho, não, é nada, é besteirinha, eu nem olho. Ei, não, eu já perdoei, mas toda vez que vê a pessoa tem vontade de matar. Tiago, mas então tu está dizendo para mim que nós temos que voltar a andar com as pessoas que a gente perdoa? Você está dizendo para mim, Tiago, então que eu tenho que refazer os meus relacionamentos? Não, querido. A Bíblia diz: amai os seus inimigos, perdoar a todos, mas não existe um versículo que diga que você tem que andar com todos. Eu não estou dizendo para você voltar a andar com as pessoas que te machucaram. Eu não estou dizendo para você refazer o teu relacionamento. Não. Eu estou falando em perdão, em liberar perdão, em abençoar, sem expectativa, sem precisar andar junto, sem precisar trazer para dentro da sua casa. Não. Eu não estou falando que você tem que voltar a andar com as pessoas, sim que você tem que perdoá-las, você tem que amá-las, você tem que orar por elas. Isso é confrontativo às vezes, porque talvez o que fizeram para você dói demais ainda. Eu sei que isso é difícil, mas a oportunidade que Deus está nos dando, nesse primeiro dia de uma série de 40 dias, é algo que somente a graça e a misericórdia pode explicar. Então eu queria, do fundo do meu coração, que hoje fosse uma noite de mudança, uma noite que você saia completamente diferente de como você entrou aqui. Mas isso não depende de mim, quem convence é o Espírito Santo. Não interessa as coisas que eu fale aqui para você. Às vezes você pode dizer, não, legal, aí o cara falou um negócio legal, até faz sentido. Mas se você não se posicionar, se você sair do mesmo jeito, se você sair com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, a parte mais fácil e a mais legal de ser cristão é vir no culto. Banda boa, de vez em quando umas palavras boas, top, pessoal bonito, legal, isso é bom. Só que o verdadeiro cristão não está condicionado a vir no culto, e sim o que ele é lá fora, como que ele se comporta, quais são suas decisões, se ele é reconhecido sem que ele abra a sua boca. Hoje de manhã nós estávamos falando, é muito fácil vir aqui, é muito fácil, a gente conhece um pouco da Bíblia, tem uma oratória legal, eu fico falando para vocês até a hora que vocês quiserem. Só que isso não me condiciona ou não me valida. O que me valida é quando as luzes se apagam, as cortinas se fecham e o que eu sou lá fora. Tem muitas pessoas que andam comigo aqui, muitos amigos e pessoas que me conhecem. É isso que vai dizer se eu sou ou não um cristão. É isso que vai dizer se eu estou ou não agradando o coração de Deus. Não adianta eu venho no culto e tal, qualquer coisinha que acontece amanhã, tu já explode, já xinga o irmão, já fala um palavrão. Cadê a transformação? É óbvio que a gente é sanguíneo, a gente é humano. Mas você entende que Jesus, no momento que ele estava na cruz, cheio de prego, tudo, ele pensou em nós. Ele pensou naqueles homens que o prenderam. Ele pensou naquelas pessoas que gritaram, crucificação, crucificação. Ele pensou naqueles que ficaram só olhando, sem fazer nada. Ele agiu por nós, Ele veio por nós, Ele sofreu por nós. E a gente não tem a capacidade de perdoar um irmão, a gente não tem a capacidade de perdoar um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra, um ex-namorado, um ex-marido. Não interessa quem quer que seja, não interessa o que aconteceu. De novo eu estou dizendo, não tem a ver com certo e com errado, eu não sou juiz.
Eu só estou dizendo que o perdão não está condicionado ao outro, está condicionado a você, a sua decisão, aquilo que para você é importante, aquilo que para você vai agradar o coração do Pai. Você quer que as suas orações cheguem ao céu, você quer romper, você quer viver o novo de Deus. Então hoje é uma noite de perdão, hoje é uma noite de cura. Fiquem de pé.